Muito bom dia, sejam bem-vindos ao FICIS. Vamos dar início agora à sessão sobre tecnologia e inovação neste primeiro dia. Esta sessão conta com a Altice, a NEC e a Mosaic do grupo TST. É moderada pelo professor Henrique Santos, da Universidade do Minho, que é professor associado com agregação na área das tecnologias de informação e comunicações do Departamento de Sistemas de Informação. Desenvolve a sua atividade de investigação no Centro Algoritmi, onde é responsável pela coordenação de projetos de investigação, nomeadamente nas áreas de segurança de informação e arquiteturas de computadores. É coautor de patente atribuída em 2012 no domínio das biometrias. É presidente da Comissão Técnica CTT 136, Segurança em Sistemas de Informação, coordenada pelo IPSMF Portugal. É vice-presidente para conferências e workshops da Education Society do IEEE. É presidente da Associação Portuguesa para a Proteção de Dados e integra frequentemente diversos comitês consultivos e científicos para organizações civis, governamentais e militares no âmbito da segurança da informação e privacidade. Em 1990, lecionou na Universidade de Bristol, onde veio a ser reconhecido como membro do corpo académico. Muito obrigada a todos e desejo uma boa sessão. Muito bom dia a todos. Quero primeiro agradecer à Ana as simpáticas palavras da apresentação. Não acreditem em tudo que ela diz, porque estas coisas nunca são exatamente assim, mas pronto. Mas agradeço de qualquer forma. E aproveito também para lhe dar os parabéns pela organização deste evento. É realmente muito. Nós estávamos a conversar um bocadinho no intervalo. Não é fácil colocar de pé um evento desta natureza e fazê-lo de uma forma sustentável. Hoje em dia a sustentabilidade é uma palavra obrigatória no nosso dicionário. É realmente algo que merece esse reconhecimento. Portanto, obrigado, Ana, pelo teu empenho em conseguir manter este evento. Mas não é disto que se trata. O que se trata é termos aqui três empresas representadas, todas elas importantes players neste desígnio que nós temos das cidades inteligentes. Todos nós temos algum trabalho, temos algumas reflexões, temos algumas iniciativas. Vê-se muita coisa e eu tenho contactado com muitos grupos de trabalho por esse mundo fora. Aquilo que me é dado a perceber, Portugal não está atrasado. Portugal tem um conjunto de saber, um conjunto de pessoas muito válidas e com reconhecido mérito, mas falta alguma coisa. E é um pouco o que falta que eu acho que este painel vai ajudar a compreender. Eu vou passar a apresentar os três representantes das empresas, começando pelo João Paulo Fernandes, que é diretor-geral da NEC. Muito obrigado pela presença. Muito brevemente, o João Paulo tem experiência já com mais de 30 anos nesta área, tem uma licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, do IST, e tem um MBA com uma especialização em Marketing da Universidade Católica. Sobre a NEC e aquilo que a NEC faz nesta área, eu vou deixar que seja o João Paulo a referir isso. Temos também o Paulo Pereira, que é diretor de Tecnologia e Inovação da Altice Portugal. Muito obrigado também pela presença, Paulo, por responder este repto. O Paulo trabalha, portanto, claramente na direção da Tecnologia e Inovação do Altice Labs, que é parte do Altice Group, tanto quanto sei. Eu não conheço muito bem a organização como um todo, mas
pelo menos temos vindo a notar a influência que a organização tem tido na nossa região e na nossa cidade. Tem mais, portanto, ele tem ainda o grau de Sistemas de Informática da Universidade do Minho, então é aqui mesmo ao longo desta cidade, da Universidade do Minho, e também tem mais de 20 anos de experiência em telecomunicações. Uma parte foi a liderar projetos de inovação, mas também business to business e outras áreas de negócio que a Altice tem vindo a desenvolver, também nos dará conta dessa dimensão. E finalmente o Raul Bordanos Monteiro, que está à frente da área dos Smart Cities dentro do grupo DST, também um grupo bem conhecido e com plataformas e com algumas iniciativas nesta área. Portanto, a DST tem uma área de negócio em Smart Cities e, portanto, é ele que está a dirigir essa área. Portanto, é também diretor do Innovation Point na DST e que está focado em investigação e desenvolvimento, tanto quanto consta aqui no seu curto CV. Tem um grau também em Eletrónica e Telecomunicações, estávamos há bocadinho a conversar, tirado em Aveiro, portanto, quando sei, uma cidade bonita e uma cidade bastante evoluída nesta matéria também. Também tem uma pós-graduação em Business for Executives, também ainda na Universidade de Aveiro, portanto, fez a sua formação académica na Universidade de Aveiro, 12 anos de experiência a construir e implementar projetos de tecnologia nestas áreas, portanto, também garantia realmente de algum testemunho que possa aqui dar bastante relevante. Portanto, o formato que nós vamos aqui adotar, cada um deles vai fazer uma apresentação de cerca de 20 minutos, não mais. Há aí umas meninas que já me fizeram sinal, que já falaram há bocadinho, quando chegarem pertinho da hora vão dar sinal, está bem? Vamos tentar manter esse tempo controladinho, até porque eu penso que seria muito bom que depois todos nós aqui presentes aproveitássemos e colocássemos aquelas questões que neste aspecto, deixem-me partilhar também convosco, isso só vou roubar menos de 15 segundos, é uma das diferenças e uma das coisas que eu noto, por exemplo, na sociedade norte-americana. Os norte-americanos põem perguntas por tudo e por nada e não têm medo de ouvir as respostas, mesmo que as perguntas possam parecer mais naifes. Não tem mal, absolutamente nenhum. Não é? O que era importante e o que era bom era que ninguém saísse daqui com aquelas dúvidas ou aquelas incertezas que depois podem marcar decisões futuras. Tá? Portanto, aproveitem, tenham todas as perguntas que acharem pertinentes, que eles estão aqui para responder, eles têm as costas largas, exceto o João, está um bocadinho mais limitado, mas tirando isso tudo bem. Tá? Eu não sei, nós não definimos uma ordem, mas podemos seguir a ordem que nós tínhamos aqui inicialmente, e, portanto, vamos começar com a apresentação do João, exatamente. João? Eu vou tentar fazer o meu melhor para vos fazer esta apresentação nas condições em que, como podem ver, hoje estou, que não são as melhores. O Sr. Secretário de Estado dizia esta manhã que, efetivamente, a sustentabilidade e as alterações climáticas vieram para ficar, não são uma coisa do amanhã, são uma coisa com que temos que nos defrontar já hoje. Eu penso que hoje sou um bocadinho prova viva disso, portanto, a minha voz é neste momento uma vítima das alterações climáticas e das mudanças de temperatura entre o dia e a noite nos últimos dias, se fizeram sentido. Vamos ver se, apesar de tudo, consigo levar a bom porto à apresentação. A apresentação que vos vai tentar explicar um bocadinho a visão da NEC sobre como aquilo que de hoje em dia se fala por tudo e por nada, que é a transformação digital, como é que isto se aplica às cidades e que benefícios pode trazer nesse âmbito. A nível das cidades e dos seus desafios, o que nós verificamos neste momento, isto é, são números praticamente em todas as conferências de Smart Cities, se fala, existem duas tendências inexoráveis e que não dão mostras de se modificar. Uma é o crescimento populacional, mais focado neste momento em continentes como a África, a Ásia e um pouco a América Latina. Portanto, isso não nos afeta tanto neste momento na Europa. Mas há um segundo fator inexorável que continua
também na Europa e nos Estados Unidos, a afetar-nos, é a concentração cada vez maior das pessoas nos aglomerados urbanos. E o que é que isso significa? Significa que as cidades estão hoje sujeitas a uma pressão cada vez maior de continuarem a dar interferência, melhorarem os serviços aos seus cidadãos, quando o número desses cidadãos, concentrados num pequeno perímetro urbano, continua a crescer todos os meses, todos os anos, todas as décadas. Isso significa que as cidades, se continuarem a fazer tudo como faziam antigamente, ou seja, não tirar partido de algumas novas soluções, algumas novas ferramentas que a tecnologia hoje nos permite implementar, provavelmente vão ter cada vez mais dificuldades em responder a essas pressões e esses desafios que esta concentração das populações nas grandes cidades cada vez mais nos representa. Do nosso ponto de vista, portanto, existe hoje em dia um conjunto de novas tecnologias que nos permitem ajudar a cidade a ser uma entidade que fornece serviços de uma forma mais eficiente, comparável com aquilo que pode fazer e faz quando não tira partido dessas tecnologias. Estamos a falar concretamente de coisas como a internet das coisas, a sensorização, a analítica com base em grandes dados, o chamado Big Data, que permitem um pouco obter dados que nos facultam a capacidade de ler e entender em tempo real o que está a acontecer na cidade, em cada momento, em cada dia, em cada semana. E com isso, o que eu consigo é o ciclo de implementação de cada serviço da cidade ser fechado de uma forma mais correta, com mais informação e com mais capacidade corretiva. Aquilo que em engenharia chamamos de trabalhar em cadeia fechada e não em cadeia aberta. Hoje em dia, na verdade, cada vez que uma cidade planeia um serviço, e há aqui, com certeza, muitas pessoas que trabalham nas autarquias e que poderão ser testemunhas disso, esse serviço é planeado, com certos processos, certos objetivos definidos inicialmente e é depois implementado. Passamos à fase da sua implementação. E essa implementação pode ser o mais próxima possível daqueles objetivos que tinham sido inicialmente traçados. O problema é que no dia-a-dia, de semana a semana, mês a mês, é muito difícil, pela complexidade do ambiente urbano, ter informação e dados que permitam entender se o serviço, na forma como está a ser prestado, qualquer que ele seja, está efetivamente a cumprir aquilo que tinham sido os seus pressupostos iniciais. E esta dificuldade é uma dificuldade diária que todas as cidades vivem e que lhes dificulta o entendimento e ter a informação de gestão que lhes permita saber quais os gaps a nível de desempenho que devem endereçar em cada serviço da cidade. O que a tecnologia aqui permite exatamente trazer, por exemplo, com a internet das coisas, é a capacidade de sensores que hoje em dia existem para os mais diferentes tipos de utilizações, com os mais diferentes tipos de miniaturização e capacidade e ciclo de vida, de nos dar a informação sobre coisas tão simples como medições de tráfego das principais vias da cidade em tempo real, medição do nível de enchimento dos contentores do lixo para sabermos quando é que eles estão efetivamente cheios ou vazios, e estes dados serem depois analisados, transformando-os em informação de gestão que nos permite responder exatamente às perguntas inicialmente colocadas quando desenhamos o serviço, mas que muitas vezes não temos informação suficiente para poder respondê-las. Ou seja, o serviço está a cumprir com os objetivos inicialmente definidos ou não, e se não está, como é que o podemos modificar para ele ser desempenhado de forma mais eficiente e nos aproximarmos dos objetivos iniciais. É esta analítica e estes dados transformados em gestão, a informação de gestão, que nos permitem então endereçar as lacunas de cada serviço e voltar ao início do ciclo e replaneá-lo e melhorá-lo a nível da sua eficiência. Do nosso ponto de vista, é isto que a tecnologia quer dizer quando lança o conceito de cidades inteligentes. É tirar partido destas novas ferramentas tecnológicas, o IoT, os sensores, o Big Data, para poder transformar, ter mais dados da cidade e transformá-los em informação de gestão aos gestores da cidade. Implementando isto na prática, o que nós, NEC, depois estamos a fazer é para diferentes áreas de serviço da cidade, em que nos especializamos um pouco, e temos aqui 3: segurança, energia, sustentabilidade e mobilidade urbana, desenhar soluções
as chamadas soluções verticais, porque endereçam um certo serviço específico da cidade, que vão exatamente procurar implementar isto que eu estou a dizer, ou seja, tirar partido destas ferramentas tecnológicas para ajudar a que aquele serviço específico da cidade seja desempenhado de uma forma mais eficiente e os seus gestores possam ter melhor e maior informação de gestão para poderem desempenhar e entender e analisar esse serviço de uma forma mais correta e adequada. Dando alguns exemplos, soluções que temos implementadas, um motor de gestão de ocorrências. Gestão de ocorrências podem ser as ocorrências críticas da cidade, os acidentes, os incêndios, os grandes eventos que têm que ser respondidos, uma grande ruptura de água, portanto, eventos que impactam muito a vida da cidade e que têm que ser endereçados muito rapidamente. Aquilo que nós estamos a implementar em cidades como Lisboa, neste momento, é exatamente a capacidade de receber todos os dados e toda a informação sobre o que está a acontecer na cidade e circulá-lo de uma forma operacionalmente eficiente entre todos os departamentos para cada evento devem ser envolvidos para que mais rapidamente possam dar conta da ocorrência. Analítica de vídeo, tirar partido das ferramentas de análise de vídeo automática para, com base nas câmaras de videovigilância da cidade, caso existam, eu poder detectar automaticamente certos comportamentos e emitir alertas a quem tenha que endereçar esses comportamentos de uma forma automática, sem que tenha que estar um segurança a olhar 24 horas por dia para as câmaras, como vocês devem imaginar. Não acontece e é humanamente impossível. Alguns dos comportamentos que, através da analítica automática de vídeo, das imagens de vídeo, nós conseguimos já detectar, são, por exemplo, coisas simples, intrusão no espaço privado, uma pessoa a vaguear, e portanto, se está a vaguear, o que é que anda alguém a fazer? Pode ser um alerta. Um tripwire, ou seja, ter uma linha desenhada na minha, por exemplo, estrada, e sempre que passa um carro em velocidade excessiva, eu ter um alerta. Provavelmente muitos de vocês não querem saber desta possibilidade, mas ela existe. Um objeto abandonado ou um objeto removido. Um objeto abandonado pode ser algo potencialmente perigoso para a segurança das pessoas, especialmente se for numa estação de comboios ou num aeroporto. Um objeto removido, ao contrário, pode ser alguém que está a roubar alguma coisa e, portanto, também seja merecedor de um alerta. E depois, misturando estes comportamentos simples, eu posso também fazer detecção de comportamentos mais complexos, como detectar a formação de multidões, contar objetos, detectar velocidades, etc. Um exemplo que eu gostaria aqui de mostrar de como, neste caso, funciona exatamente a detecção automática de uma intrusão. Portanto, temos aqui uma zona em que fizemos o tal tripwire, ou seja, sempre que alguém tentar passar esta zona que está delimitada, como viram, há uma passagem daquela linha verde a vermelha que é emitida um alerta, pode ser um SMS, pode ser um e-mail, pode ser aquilo que nós definimos, para alguém que vá endereçar e tomar conta desta ocorrência. A nível de energia e sustentabilidade, duas grandes áreas de produção. A gestão inteligente de resíduos, já vos dei um pouquinho um cheirinho no início, quando falei do conceito do que é isto, é monitorizar o enchimento dos contentores de resíduos, nomeadamente ecopontos e outro tipo de contentores, para que os caminhões de recolha só lavam quando efetivamente os contentores estão cheios, porque tipicamente hoje em dia o que as empresas gestoras fazem é terem rotas pré-programadas e naquele dia, àquela hora, o caminhão passa, umas vezes o contentor está cheio, outras vezes está vazio. Se estiver vazio, está-se a desperdiçar tempo, veículos e, obviamente, a queimar combustível que não seria necessário. O que nós conseguimos com estes sensores que nos informam quando é que o contentor está a 50%, 60%, 70%, 80% de enchimento, é programar rotas que só vão levar os veículos de recolha aos contentores que efetivamente estão preenchidos. E uma outra área, hoje em dia também se fala muito da mobilidade elétrica, é exatamente permitir, através de uma gama de soluções que temos, neste caso em parceria com uma empresa fabricante de carregadores elétricos, que é a Charge Point, ter uma gama muito completa, não só de carregadores, para os veículos elétricos e outro tipo de veículos que usem energia elétrica, desde residenciais, condomínios, empresas, carregadores de rua para o nível 2, carregadores rápidos, que hoje em dia cada vez mais estão a ser implementados também, até os contentores para parques de autocarros, tipo de carregamento rápido de grandes veículos, como os autocarros de transporte e os ultra-rápidos, para implementação também em vários tipos de zonas da cidade. O carregamento elétrico é obviamente importante
mas mais importante sempre do que o hardware, do que o equipamento, é hoje em dia o software, o serviço que se dá ao cliente. E aqui temos também um conjunto de soluções, nomeadamente uma app, que eu posso descarregar, ela existe para Android, existe para iPhone, e que me permite ter uma série de facilidades que me facilitam a utilização daquele sistema de carregamento elétrico. Eu posso, por exemplo, saber no mapa quais os corredores estão livres e ocupados. Hoje em dia essa informação tipicamente é difícil de obter e eu muitas vezes dirijo-me a um carregador que está ocupado, portanto estou a contribuir para mais trânsito e estou a queimar combustível que não seria necessário. Ou se for elétrico não estou a queimar, se fosse híbrido, mas de qualquer forma estou a desperdiçar energia que depois me vai fazer falta. Posso comandar o início da carga, receber notificações, nomeadamente qual o estado da carga, os horários populares de carga para me deslocar, tipicamente quando existe a mais probabilidade de não haver utilização do carregador, programar essa hora e, inclusivamente, inscrever-me em filas de espera para poder ser notificado quando o certo carregador está disponível e então dirigir-me lá em termos da minha utilização dessa fila de espera. Portanto, toda esta informação está hoje disponível para esta solução de carregadores elétricos através de uma app que pode ser descarregada quer para Android, quer para iPhone. E uma última área em termos de soluções verticais onde nos especializamos, o estacionamento inteligente, o Smart Parking, monitorizar lugares de estacionamento, seja em parques cobertos, seja em parques no estacionamento de rua, para eu saber quando me vou dirigir a uma cidade onde é que há lugares, mais uma vez tenho essa informação no mapa da cidade, lugares vazios e lugares ocupados, e também sistemas de detecção e contagem de veículos e pessoas utilizando, neste caso, a analítica de vídeo e que me permitem, exatamente, se sou um gestor da área de mobilidade da cidade, ter um conjunto de estatísticas e informações para poder melhor entender a dinâmica da mobilidade da cidade, que são os meios principais, e programar e gerir de forma mais adequada o aumento e a melhoria de fluidez nessas vias de comunicação. Aqui tenho, por exemplo, uma utilização, portanto, um vídeo de detecção e contagem, exatamente, de veículos e pessoas. E isto é algo que não é trivial, porque quando temos uma aglomeração, por exemplo, quando há um semáforo e os veículos começam todos a parar, para os algoritmos de analítica de vídeo, é preciso eles serem bastante bem trabalhados e sofisticados para eles perceberem que dois carros que estão parados num semáforo que tem luz vermelha são dois veículos distintos ou um caminhão grande. Da mesma forma, pessoas a passar numa passadeira são duas pessoas distintas a uma senhora gorda. Isto não é fácil para os algoritmos de analítica de vídeo detectar de uma forma correta e eficaz e, de facto, no nosso caso, temos um trabalho bastante apurado nesse domínio. Isto em relação à utilização de tecnologia para a otimização dos serviços, um por um, na cidade. O que nós entendemos é que otimizar os serviços que têm a tecnologia um por um não é suficiente para a cidade como um todo ter uma operação também mais eficiente. É depois necessário ter uma aplicação, uma plataforma umbrella, guarda-chuva, que veja tudo e ligue toda a informação da cidade e a ordene e circule de forma automatizada ou workflows pré-definidos por todos os departamentos da cidade. Aquilo que procuramos é quebrar os silos de informação. Mais uma vez, as pessoas que trabalham nas autarquias provavelmente reconhecerão os silos de informação que existem nos diferentes departamentos da cidade. Procuram, obviamente, é o seu papel, otimizar esse serviço, mas que têm pouca comunicação com os restantes departamentos. E o que nós entendemos é que a otimização da operação de uma cidade requer que esses silos sejam um pouco quebrados. O que eu vos desafio a pensar é se existe alguma ocorrência importante na cidade que possa ser endereçada e resolvida com um só departamento da cidade. Tipicamente não. Se há uma ruptura de água numa conduta de abastecimento, obviamente a Companhia das Águas é a primeira que tem que ser alertada, tem que ir lá reparar a conduta. Mas enquanto o faz, a polícia tem que fechar a rua. Se aquilo demorar 1, 2, 3 dias, durante esses 1, 2, 3 dias que a rua está fechada ao trânsito, a entidade gestora de resíduos não pode recolher os resíduos. Portanto, toda a operação da cidade vai ser impactada a nível de vários departamentos por aquele evento. E muitas vezes essa informação não circula. Portanto, que estas plataformas e a plataforma que nós desenvolvemos de gestão das operações da cidade permite fazer é integrar, beber informação dos diferentes departamentos, das diferentes aplicações já existentes hoje, para perceber nas diferentes áreas o que é que está a acontecer. Também pode ir buscar informação aos sensores e depois circular
de uma forma pré-definida em termos de workflows que foram trabalhados com a cidade e alertar para cada tipo de ocorrência tipificada as entidades que a têm que endereçar e para que elas o possam fazer de uma forma mais rápida e eficiente. Esta solução permite depois também analíticas preditivas, porque, com base no histórico todo de eventos e ocorrências da cidade, fazer a predição de quando essas ocorrências poderão voltar a acontecer e, portanto, precaver para gerir de melhor forma. E tudo isto foi feito com base no standard, no conjunto de protocolos de open source que estão a ser trabalhados a nível da União Europeia para que cada cidade possa implementar isto e não ficar presa com um certo fornecedor, seja nem com qualquer outro, e possa trabalhar com todas as soluções que respeitem este mesmo protocolo FIOE no mercado. Portanto, posicionamento da NEC, temos de facto um conjunto de soluções a nível dos verticais e a nível da operação integrada da cidade. Alguns casos de sucesso para terminar, em Santander, que é lá em Espanha, temos a plataforma em termos a nível de gestão das operações da cidade e temos também a gestão de resíduos. Em Greenwich, Londres, nós estamos a fazer um conjunto, a implementar um conjunto de soluções também a nível de gestão de resíduos, eficiência energética, assistência social, transportes. E o projeto Bandeira aqui em Portugal, que é o projeto de Lisboa, que nós ganhamos em concurso público há 2 anos e que entrou em produção agora em dezembro, e onde estamos a ligar cerca de 5 sensores e 40 serviços da cidade e exteriores à cidade, Proteção Civil, Bombeiros, Polícia Municipal, uma série de entidades, para gerir todas as ocorrências da cidade e fazer um conjunto de analíticas preditivas que melhor possam gerir os serviços prestados em Lisboa. E para terminar, um pequeno vídeo para vos mostrar exatamente um pouco mais sobre este projeto. Se conseguir mostrar. Quero-vos dizer que quero-vos agradecer a vossa presença aqui hoje. Muito obrigado por toda a colaboração que têm desenvolvido connosco. E por último quero agradecer à NEC, o NSI, como vocês preferirem, pelo trabalho que agora vão iniciar, por terem ganho o concurso, por terem esforçado para ganhar o concurso e por todo o compromisso que connosco vão assumir para os próximos anos, para uma matéria que é determinante e essencial na cidade de Lisboa. Plataforma integrada, como aqui já vimos, integradora de informação relevante para a gestão da cidade. E isto significa o quê? Significa que nós vamos poder gerir de forma coordenada a cidade, vamos poder gerir de forma mais eficiente as ocorrências que nós recebemos e as respostas que nós damos. Nós vamos, através do COI, vamos ter o processo da tomada de decisão operacional facilitado, porque vamos ter mais informação para a tomada de decisão e, acima de tudo, vamos começar a ter mais informação em simultâneo para a tomada de decisão. Vai-nos permitir a gestão colaborativa em momentos complicados, em momentos de crise, em momentos de emergência, inclusivamente a possibilidade de assumir a gestão operacional da Câmara Municipal e das suas respostas em momentos como tal. E vai produzir informação que nos vai ajudar a facilitar o planeamento, a gestão dos recursos e, nomeadamente, a gestão que se chama hoje a gestão inteligente. Ou seja, encontrar respostas rápidas, ágeis, eficazes, sem perda de recursos e que vão ao encontro da expectativa dos lisboetas. Lisbon project itself is a quite complex environment where CCRC has to be used in order to integrate information coming from different sources. We are talking about external sources coming from services which are outside of the Lisbon municipality, and also internal sources. But furthermore, we need to integrate different information coming from IoT and different sensors. And a very key and very unique element is the integration of video as a very powerful source of information. We are applying NEC's artificial intelligence in order to analyze video and detect patterns such as traffic jams or cars parked in the wrong places, etc., which is quite unique. Illustrating a brighter world, NEC.
esta plataforma está em apresentação no nosso stand, portanto, para terminar, convidar-vos a, se quiserem mais alguns detalhes sobre a mesma, a visitarem-nos e teremos todo o gosto em nos facultar essa informação mais detalhada. Muito obrigado. Passamos já a seguir ao Paulo Pereira. Bom dia a todos. Começava por agradecer o convite, por estar aqui presente em Braga. É uma cidade que me diz muito, passei aqui 5 anos muito importantes na minha vida e é um gosto retornar. A cidade evoluiu bastante, efetivamente. Quando há mais de 20 anos aqui saí, estava bem diferente daquilo que é hoje. Os meus parabéns à cidade. Hoje venho falar-vos daquilo que é a visão da Altice sobre como utilizar a informação para tornar ou permitir uma base de funcionamento para uma cidade um pouco mais inteligente. É um trabalho que começamos olhando para nós próprios. Nós temos uma vantagem de um gerador de dados de um tamanho impressionante, quer do ponto de vista da Altice Portugal, quer mesmo do grupo. A nossa interação com os nossos clientes tem estado a ser, se quiserem, colocada em causa diariamente por outros players que tomaram aquilo que era o nosso espaço natural e assalto e que nos desafiam diariamente. E, portanto, é nesta lógica de desafio que eu acho que faz também sentido olharmos para as cidades. E foi um pouco nessa perspectiva que também analisámos em que medida conseguiria um player como a Altice contribuir para, fazendo uso de informação, tornar as cidades um sítio cada vez mais acessível para todos. Olhando do ponto de vista do ciclo de vida do cliente, o cidadão não deixa de ser um cliente dos serviços que a cidade oferece, e olhando na plenitude daquilo que é o Grupo Altice. Portanto, o Grupo Altice é uma operação internacional, presente em geografias bastante dispares, o que nos permite ter uma visão bastante completa daquilo que são desafios nesta temática e não só. Tem a vantagem, enquanto grupo, de ter ao seu dispor a Altice Labs, que é uma entidade que desenvolve soluções a partir da investigação. Já o fazemos desde 1950, já há alguns anos. Fazemos sempre baseado em desafios que nos são colocados e que abraçamos com carinho. Fizemos quando foi da expansão das telecomunicações pelo país, voltámos a fazê-lo quando foi o avanço da internet no país também, e agora mais recentemente encaramos como um desafio também trazer a internet de alta velocidade a toda a população do país, algo que está em curso e está bastante avançado e que potencia de que maneira a chegada da informação e a utilização da informação também no desígnio das cidades. A Altice Labs, em concreto, tem também uma presença global ainda mais vasta, em locais ainda mais desafiantes, que nos permitem ter uma percepção dos desafios que encontramos. Não são de todo os mesmos, consoante vamos mudando de geografia, e, portanto, ter isso em atenção. E, de facto, quando olhamos para o impacto que os dados e a informação podem ter na jornada do cliente, é de facto muito, muito importante. Mudou a nossa experiência enquanto fornecedor de serviços e quem hoje trabalha no tema das cidades percebe que também a percepção que o cidadão tem das cidades muda diariamente em função da informação a que está exposto. Quando se trabalha com dados, é importante ter noção de 3 aspectos muito importantes: de onde é que eles vêm, é preciso garantir a veracidade desses dados e do seu ciclo de vida, o contexto em que eles surgem e são medidos, e o seu impacto no ecossistema e a integridade dos mesmos.
Só garantindo estes 3 assets se consegue ter informação fiável, que tira partido de dados realmente confiáveis. E as cidades não são, de facto, uma exceção em relação a isto. Portanto, na nossa perspectiva, a agregação de informação é algo que é exigente, requer tecnologia, requer processos, e nós vemos muito como um player que pode ser um contribuinte muito relevante neste quesito. Olhando para as cidades de uma forma mais analítica, os desafios são, de facto, bastante distintos quando navegamos, se quisermos, pelo panorama global. Olhando aqui mais para o mercado europeu, aquilo que nós temos vislumbrado, há 2 grandes áreas de atividade. Naturalmente, a área da mobilidade, não será por acaso que tivemos cá o Sr. Secretário de Estado ainda há pouco, e também a área da inclusão. Isto porque, como ainda há pouco falávamos, à medida que as pessoas se deslocam para as cidades, os desafios de inclusão crescem exponencialmente e uma boa ferramenta para endereçar esse sistema é necessariamente os dados. Pegando no tema da mobilidade, se calhar uma visão romântica quando se pensa em mobilidade passa pelos carros futuristas, pelas soluções de parqueamento completamente excêntricas, até podemos chamar assim, mas na verdade, e apesar de estarmos a caminhar para estas situações, a nossa realidade a curto prazo é ainda ligeiramente diferente. É uma realidade onde as cidades tentam adaptar-se às novas aproximações à mobilidade, ainda há pouco falámos algumas das que são aqui mencionadas, partilha de veículos, a possibilidade de escolher trajetos, perceber que determinado percurso hoje não é o mesmo que é válido amanhã, para o mesmo perfil de utilização, ou até mesmo um modelo de negócio que sustenta a mobilidade, que tem vindo a ser alterado e onde nós vemos grandes players a nível da mobilidade mundial a adotarem aproximações que lhes permitam sobreviver àquilo que é o resultado do impacto das novas tecnologias na mobilidade. As cidades têm necessariamente de se adaptar a esta realidade e ser um player ativo, por oposição a transformarem-se apenas num mapa que pouco mais serve para o cidadão do que navegar. Naturalmente, a mobilidade é uma força de informação muito poderosa. Vem da informação que é gerada por este tipo de soluções e vem também muito da informação que é potenciada e é passível de ser utilizada por operadores de comunicações como a Altice. E se é verdade que estas aplicações estão ainda no seu estágio inicial, já geram imensa informação, é também verdade que ainda podemos fazer muito, porque ainda há muito para fazer ao nível da sensorização e da recolha de informação no que diz respeito à recolha de dados de mobilidade pela própria cidade. Provavelmente estaremos a ficar para trás no que diz respeito ao investimento, tipicamente estamos a falar de áreas extensas, que requerem investimento grande para sensorizar, mas há aqui um blend de informação, quando olhamos para vários pontos de recolha de dados que pode ser utilizado. Claro que não é só a mobilidade, já falamos aqui da inclusão. A inclusão é o reflexo do movimento das pessoas para as cidades e quando olhamos para o conjunto das cidades que mais investiram em dados, em crescimento de dados, vemos que o crescimento do endereçamento do tema da inclusão é proporcional. Quando se fala da inclusão, fala-se da necessidade de endereçar 3 fatores muito relevantes. Inclusão espacial, que tem muito a ver com a capacidade de otimizar a utilização do espaço. A inclusão social, que tem muito a ver com garantir que quem se desloca para uma cidade é recebido e acolhido e consegue tirar partido da cidade. Há muitos exemplos onde isso não acontece. E a inclusão económica, necessariamente, começa a ser comum o movimento para as cidades a tentar fugir de uma situação de exclusão económica e acaba por ficar preso numa situação semelhante, só que num ambiente ainda mais adverso e sem capacidade de atuar. Em que medida é que podemos ter uma cidade inteligente a contribuir para a inclusão? Necessariamente a tecnologia é um fator importante, deve ser utilizado com cautela
para não ser ela própria um fator de exclusão. Ainda há na nossa sociedade imensa gente com dificuldade em utilizar a tecnologia e quanto maior a quantidade de informação, tipicamente maior a dificuldade em utilizar essa tecnologia, portanto a capacidade de atuar sobre os dados e torná-los de maneira que possam ser facilmente legíveis por toda a franja da população é uma necessidade e a colaboração através da utilização dessa informação é uma ferramenta muito poderosa. Eu trago aqui 2 exemplos que não são, eu diria, triviais, não são naturais, que são exemplos da utilização de informação de forma colaborativa em cenários de exclusão típica. Não são no nosso continente, mas não deixam de ser muito relevantes. São exemplos tirados, um deles em Accra, em Ghana, e outro em Bogotá, que tiraram partido de recolha de informação, muitas vezes por meios perfeitamente manuais, mas que foi colocada em plataformas de gestão de informação para poder ser depois utilizada no meio colaborativo e otimizar processos da própria cidade para agilizar e facilitar a vida de players na cidade, no ecossistema da cidade, que tipicamente têm maior dificuldade em aceder à informação. Como é que vemos a abordagem mais inteligente? Necessariamente a tecnologia é vista como uma ferramenta, e é uma ferramenta vocacionada para a eficiência. Hoje em dia, o smartphone é uma ferramenta omnipresente na nossa sociedade, mas não só. Ainda ontem estive numa reunião, um projeto que temos na Índia, onde um dos estados da Índia vai lançar um programa onde vai disponibilizar à sua população smartphones que vão ter um custo na ordem dos 47€. E, portanto, vão democratizar de forma brutal, num Estado que tem milhões em termos de população, a geração de informação. Portanto, eles não vão precisar de sensores na cidade. Os sensores vai ser a população. Isto é um paradigma de como a tecnologia se transforma numa ferramenta, ao mesmo tempo que permite gerar informação. As cidades inteligentes não funcionam sem informação. Portanto, é disto que estamos a falar. Em termos de abordagem, aquilo que nós, enquanto Grupo Altice, temos do ponto de vista tecnológico, alicerçando-nos, por um lado, na nossa capacidade de cobertura de rede, que vai desde uma rede de alto débito, 4G, 5G, para uma rede de geração de IoT de terceira geração, onde estamos a massificar na banda IoT e olhando agora para o cenário nacional, onde tem uma cobertura muito alargada, já está disponível numa boa parte do país essa cobertura. E temos também uma aproximação de focar no Edge, no cenário de proximidade. Acreditamos que vai ser cada vez mais a quantidade de informação que vai ser gerada e provavelmente temos que a tratar no cenário de proximidade, até porque é nesse cenário de proximidade que ela vai ser utilizada. E nessa abordagem desenvolvemos também um conjunto de plataformas e gateways multiprotocolares que vão estar a dar suporte a uma multiplicidade de redes num regime de proximidade. Temos depois uma plataforma que trata os dados, que recolhe, que os armazena, que os disponibiliza, garante características de segurança e de exposição através de APIs, que podem ser utilizados não apenas pelos municípios e pelas autarquias, mas queremos que sejam também utilizados pelo ecossistema local para a geração de novas oportunidades de negócio e para a otimização e a melhoria da qualidade de vida. Temos sobre esta plataforma já alguns casos muito concretos de mobilidade, alguns deles trabalhados numa fase embrionária em Lisboa, mediante a utilização por metros, que é o mapa que vem aí em cima, onde, fazendo uso da informação recolhida pelo sistema de bilhética do metro e depois combinando com a informação que obtemos da nossa própria rede, conseguimos encontrar padrões que podem ser utilizados para otimizar quer as rotas do sistema de mobilidade, quer também numa lógica de monetização, o posicionamento de outros negócios que tirem partido destes fluxos de movimentação. Temos uma abordagem numa vertical de parqueamento, que é
digamos, tira partido destas redes de proximidade para se posicionar numa abordagem multi-tenant perante o cliente final. Temos uma solução também que damos conta e que posicionamos mais nas regiões do interior e permite visualizar padrões de deslocação, que são extremamente úteis para otimizar eventos locais. O exemplo que tem aqui à direita foi da Feira de São Mateus em Viseu, onde, tirando partido da informação que recolhemos da nossa rede, conseguimos perceber, por exemplo, que há concelhos limítrofes que simplesmente não se deslocam à feira. O passo seguinte é perceber porquê, e o porquê tem muito a ver com a ausência de capacidade de nos mover até lá. E, portanto, é algo que vai ser endereçado em próximas edições da feira. Permite também ver que há muito a fazer no norte do país em termos de publicidade do evento. Tudo isto é obtido praticamente em tempo real, enquanto que no passado demoravam mais de 6 meses e era necessário fazer um inquérito a quem visitava a feira para obter informações semelhantes. Queria também partilhar convosco uma solução que estamos neste momento a trabalhar muito para a cidadania em colaboração, que parte, mais uma vez, lá está, de uma app que é disponibilizada ao cidadão e que lhe permite assegurar acesso à informação e contribuir de forma muito ativa para a disponibilização de dados, seja de informação que recolhe na rua, seja por contributo que queira dar à sociedade. Esta informação é depois apresentada num portal web que está disponível não apenas para as autarquias poderem utilizar nos seus processos, mas acima de tudo para os cidadãos e para a empresa e o tecido empresarial que os rodeia tirarem partido dessa informação também. Temos também um exemplo que fizemos uma experiência, foi tentar alargar o uso desta aplicação às camadas mais jovens da sociedade. E é óbvio que a única coisa que funciona é o cenário de gamification. Portanto, num cenário de obter contributo das camadas mais jovens, tem-se seguir uma abordagem de gamificação e foi o que fizemos. Para concluir, partilhava um pouco convosco aquilo que eu considero que é neste momento o projeto mais importante que temos nesta temática de recolha de dados, trabalhar a informação e disponibilizá-la à sociedade, que é o projeto que estamos a desenvolver com a Câmara Municipal de Aveiro, que vai, tirando partido desta plataforma que vos descrevi, agregar a informação do conjunto de verticais que eles já têm hoje no terreno, colocá-las nesta plataforma, transformar os dados em algo que é visível como um dataset que pode ser trabalhado e torná-los visíveis para a população em geral. E depois dessa informação estar disponível, vai permitir que a mesma informação possa ser combinada, trabalhada numa lógica de criação de mecânicas de tratamento de informação que permitam gerar mais informação e mais oportunidades de negócio e melhoria de processos. Fazemos de uma forma que é adaptada a cada uma dos públicos-alvos. Portanto, nós temos necessariamente que dar capacidade à Câmara Municipal para atuar e agir, e fazemos mediante um conjunto de indicadores presentes no Dashboard, mas temos também uma universidade muito forte local e queremos lhes dar a hipótese de trabalhar esses dados como cientistas que são, portanto têm um acesso mais, se quisermos, baixo nível à informação e podem desenvolver o seu próprio software e carregá-lo. E, por outro lado, queremos também disponibilizar ao ecossistema de startups que começa agora a surgir em força na cidade para ter acesso a esses dados e trabalhar sobre eles novas lógicas de negócio que daí possam surgir. Muito obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Passamos já ao Raul, então, por favor.
Bom dia a todos. Cumprimentava desde já os colegas de painel, segundo vereador, Sr. Vereador Altino Bessa, obrigado por estar aqui presente, muito obrigado por simpático convite. O Grupo DST, há menos de um ano, iniciou um percurso nesta área mais digital ligado às comunidades sustentáveis, que é assim como nós vemos a temática, não tanto a lógica de Smart City, mas olha para os territórios como um todo. E apresentaremos hoje uma visão, acima de tudo, prática de alguns exemplos que nós fomos conseguindo e da nossa estratégia e de algumas visões que nós temos para a frente nesta área. Para quem não conhece ainda o nosso grupo, especialmente para os que estão de fora, é um grupo nacional e internacional, constituído por um conjunto de empresas, um grupo que nasceu na década de 40 e que há muito foi diversificando as suas áreas de intervenção de negócio. Começámos na construção, na pedra, e evoluímos para a área do ambiente, onde nós temos um know-how muito especializado na qualidade do ar, nas águas, nos resíduos, tudo áreas muito importantes também para estas temáticas das smart cities. A área do real estate, que é uma área muito conexa ao setor da construção, mas que vou-vos mostrar hoje que é uma das áreas emergentes para a área das smart cities. A área das telecom. A DS Telecom é um operador neutro, chamado operador de operadores, uma área muito importante para nós, pioneira na sua área de negócio enquanto wholesaler de fibra óptica e que nos dá uma proximidade ao território muito importante, são cerca de 89 municípios norte a sul do país. A área das energias renováveis, onde atuamos na área da solar com muita importância, especialmente porque acreditamos que os novos territórios têm que ser centros produtores de energia e há novas tendências hoje para o consumo e para o autoconsumo de energia e se calhar um novo tipo de contratos que por aí vem, talvez alicerçados em blockchain ou outras tecnologias e, portanto, é uma área onde nós investimos muito. Na área de capital de risco, como poderia deixar de ser, nós temos uma carteira de investimento com algum volume significativo em startups, porque somos uma empresa muito grande, somos uma empresa internacional e acreditamos na agilidade das novas ideias para trazer flexibilidade e novos modelos de negócio. E, portanto, com isto dizer que, seja qual for a nossa área de negócio, nós estamos presentes em todo um país. E, portanto, se aqui o tema é de comunidades sustentáveis, nós temos mesmo que literalmente estar perto dessas comunidades sustentáveis e nós fazemos isso norte a sul do país, seja qual for a nossa área de intervenção. E, portanto, um grupo industrial como este, que tem uma grande vocação para o saber fazer, a capacidade da indústria é muito diferenciadora nesta área. O que nós fizemos foi, quase intuitivamente, criar algo transversal a estas áreas de negócio, que é o projeto Mosaic, que nos traz aqui hoje, este projeto que está quase a fazer um ano, e que basicamente pica as áreas de inovação funcional do grupo, todas as áreas que eu já vos referi, e depois cria um embrulho para os territórios, tanto a nível de nova tecnologia como novos modelos de negócio para as comunidades e os territórios sustentáveis. Mas a Mosaic está presente, acima de tudo, num ecossistema de inovação. Nós temos uma grande proximidade com a Universidade do Minho, não só através desta cátedra, mas agora uma nova que também temos na área das telecomunicações. O nosso R&D interno, onde eu estou pessoalmente ligado, que é uma fábrica interna para todas as fábricas e que agora com a Mosaic vira para fora o seu R&D. A inovação funcional em todas as áreas do grupo e, obviamente, o nosso capital de risco, as nossas startups, aquilo que nos dá a nossa flexibilidade. Mas nós, enquanto Mosaic, temos que ter também uma visão para a importância dos dados nos territórios. Os meus colegas já falaram, numa lógica de plataforma, a segunda intervenção numa lógica do data-driven e o que é que se pode recolher a partir daqui. Nós partilhamos isso, mas numa lógica mais modular. Acreditamos que os territórios precisam de alguma escalabilidade e trabalhar a lógica de módulos, seja primeiramente no ambiente e depois nas alterações climáticas e turismo, e depois criando aqui uma lógica de fluxo de dados e novos sistemas de informação para criarmos então um dashboard da cidade, que aliás estamos hoje ali em exposição, nos permite uma lógica de monitorização de todo o território. Mas a Mosaic tem também no seu ADN os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. É fundamental que estes objetivos estejam presentes num projeto de Smart Cities. E porquê? Porque todos eles são importantes para além daquele que é o objetivo 11 de cidades e comunidades sustentáveis, temos um conjunto de outros parâmetros. E como vos vou mostrar hoje, através desta visão mais prática daquilo que temos andado a fazer, os nossos projetos tocam sempre em objetivos destes desenvolvimento sustentável das Nações Unidas.
E é por isso que os pilares da Mosaic são 4 e desdobram-se e tocam nestes objetivos. Um pilar verde, o pilar da sustentabilidade, que tem tudo a ver com as águas, a gestão das águas, a gestão dos resíduos, o tema da energia fotovoltaica, da energia solar, da iluminação pública, o tema da mobilidade, do quais alguns casos eu vou apresentar agora em frente. Um pilar ligado às pessoas que se desdobra em 2, um primeiro claramente de governança eletrónica que tem a ver com os novos serviços de proximidade entre o decisor e os cidadãos, e o bloco que vos vou mostrar hoje, que nós fizemos propositadamente juntar às pessoas, que tem a ver com os smart buildings. Falamos muitas vezes nas grids de energia, nas grids de mobilidade, nas grids de águas, mas não falamos dos edifícios, nem dos smart buildings, nem da sua importância enquanto infraestrutura que pode e deve ser digitalizada e conecta com estas infraestruturas base para os territórios. Um quarto pilar, o terceiro pilar, que é o pilar do território, que tem a ver com dinâmica económica, dinâmica da criatividade, no qual nós temos alguns exemplos que estão muito ligados àquilo que é o Urban Analytics para os territórios. E um quarto pilar, para quem não conhece, mas o Grupo DST tem um grande trabalho feito de mecenato na literacia das artes, da cultura, da arte. Nós temos o Prémio Nacional de Literatura e este quarto pilar é um pilar agregador, é uma espécie de cola dos outros pilares, porque quando nós falamos em sustentabilidade, não podemos falar só em tecnologia, nós temos que falar no envolvimento das pessoas nos processos e vamos mostrar hoje um exemplo que aconteceu em Braga, ainda no ano passado, muito claro e significativo sobre isso. Mas a primeira abordagem foi olharmos para a pirâmide das necessidades de Maslow, esta pirâmide mais tradicional que todos nós conhecemos, e começar a perceber de que forma é que nós podemos, enquanto projeto Mosaic, projeto transversal, fazer uma ponte entre esta pirâmide de Maslow e as cidades e os territórios sustentáveis. Isso significa que nós construímos e adaptámos os 4 pilares do projeto da Mosaic à nova pirâmide de Maslow das necessidades, onde culmina o último patamar, que é ligado à arte. Nós chegamos às infraestruturas, aos serviços como a saúde e como a educação, aos serviços das startups e da economia digital, mas não nos podemos esquecer da importância que hoje em dia são os territórios criativos. Há muitos economistas internacionais que falam sobre isto. Um deles que eu leio bastantes vezes é do Richard Florida, que fala da importância do rising of the creative class, e depois também tem um outro muito interessante, que é o Use Your City, que eu convido a leitura para quem gosta destas temáticas, e portanto o El Diferenciador. Indo agora, e percorrendo muito ao de leve, cada pilar e alguns casos de uso que nós temos alavancado pelos territórios. Em Braga, claramente, uma lógica de monitorização ambiental. Braga hoje tem uma grid digital ambiental onde nós monitorizamos a qualidade do ar, juntando isto mesmo concentradores de partículas, a análise da qualidade do rio, com uma solução 100% nossa, com análise de parâmetros em tempo real físico-químicos, condutividade, pH e outros. A lógica também de comunicações que nós utilizamos preferencialmente redes LoRa, redes de baixa latência, e depois, obviamente, que canalizamos isto para um sistema de analítica em tempo real, multiplataforma, que está, mais uma vez, lá fora para a vossa disposição, e sempre com a preocupação de que cada projeto toque os objetivos de sustentabilidade. Mas os projetos de Smart Cities não se fazem só com tecnologia. A inovação também está no modelo de negócio. E que, através do nosso enquadramento legal, nós hoje em dia temos a capacidade de chegar aos municípios e dizendo assim: digam quais são as superfícies que têm disponíveis, digam quais são os terrenos que têm disponíveis. A empresa chega ao município e depois, de acordo com aquilo que é um processo normal de análise de mercado, vai instalar esse parque fotovoltaico. O que é que acontece? Acontece que depois de instalar esse parque fotovoltaico, vai haver uma divisão de receita entre o município e essa empresa privada daquilo que vem da produção de energia nos territórios, e depois, ao fim de X anos, esse mesmo parque solar fica propriedade do município. Muito importante para municípios que têm grandes despesas na área da energia. No tema da mobilidade, nós temos uma plataforma que foi premiada a nível nacional, que nasceu, obviamente, por necessidades internas. Nós temos milhares de colaboradores que, de norte a sul do país, precisam de viajar para realizar as suas tarefas do dia-a-dia. O que é que foi feito, entretanto? Nós achámos que devíamos introduzir processos de gamificação, introduzimos algoritmos inteligentes nesta plataforma e fizemos com que aqueles que praticassem o melhor sistema de partilhas recebessem recompensas por esses mesmos comportamentos. E começámos a adicionar lentamente algumas funcionalidades, para além da gamificação, como o cálculo da pegada de carbono. Nós sabemos quantos euros poupamos com este sistema de partilhas do car sharing. E agora, obviamente, que o próximo passo dentro da mobilidade, que foi hoje referido pelo Sr. Secretário de Estado hoje de manhã, e também pelos meus colegas de painel, é um tema absolutamente crítico.
E, portanto, se isto hoje funciona para o car sharing, nós vamos, muito curto prazo, incluir as gavetas do micromobilidade, nomeadamente, por exemplo, trotinetes e do bike sharing para esta mesma plataforma, fazendo o B2B ou até o B2B2C nesta mesma área. No pilar das pessoas, juntando então os edifícios e esta infraestrutura que é fundamental nos territórios. Começaria por referir a nossa proximidade ao meio científico e dizendo que o nosso racional começou pela cátedra. Nós temos doutorandos na nossa empresa que trabalham connosco e que trabalham nos materiais do futuro, processos aditivos de manufatura, impressão 3D, novas formas de construção. Nós não nos podemos esquecer que o setor da construção é um setor poluente e, portanto, é preciso perceber, além dos materiais inteligentes, como é que nós, através de novos processos, podemos trabalhar estas novas infraestruturas. Depois, a área do real estate que eu escolhi trazer aqui hoje. É uma área que ninguém tem falado. A área do setor imobiliário é uma área absolutamente emergente no tema das Smart Cities. Não há nada como termos a oportunidade de fazer criar cidades de raiz, complexos urbanísticos de raiz, complexos residenciais, sejam corporativos ou residenciais, daí esta notícia no Expresso, Guimarães cada vez mais inteligente. O que nós fizemos foi, desde a concepção e construção deste complexo residencial, estas residências já fossem incorporadas com energia, controle Wi-Fi para eficiência energética, postos de carregamento elétrico, sistemas de painéis solares para o autoconsumo e assim começamos a ter na nossa mente um novo racional para a construção das cidades. Um grande desafio é atacar aquilo que já existe, acoplando a sensorização ao edificado já existente, materiais inteligentes, eficiência energética, novos dispositivos de recolha de lixo. Outra coisa é planear de raiz. Então agarremos então a lógica de planear de raiz. E o tema do real estate e a verticalização do real estate, onde nós achamos que enquanto grupo estamos a dar passos pioneiros nesta área, queremos continuar a alavancar. Uma ferramenta da construção. Se é um setor que nós conhecemos que tem um bocadinho mais avesso à lógica digital do setor da construção. Mas o setor da construção tem efetivamente ferramentas muito poderosas, capazes de dar uma nova lógica àquilo que é o descascar dos edifícios. Portanto, Building Information Modeling permite-nos, acima de tudo, descascar o edifício a várias dimensões. O que é que isso nos permite saber? Todo tipo de instalações, quem é que as fez e quando é que as fez, e começamos a ter uma visão do edifício muito na lógica de operação e manutenção, calcular ciclos de vida dos edifícios. E o que nós fizemos foi aproveitarmos muito o nosso know-how de BIM, porque BIM é uma ferramenta, por exemplo, no Reino Unido, foi constituída como obrigatória em todo o tendering. Em Portugal ainda não, estamos à espera que esse passo seja dado, é um tema muito frequente na Platec, mas o que nós aprendemos nas nossas grandes obras internacionais, seja no aeroporto de Lyon, agora na extensão do aeroporto de Amsterdão do Schiphol, ou então no MAT, na Cola do MAT, para quem não sabe, tem assinatura do grupo, ou no Queen Mary, nós fomos apresentar estes processos e adaptá-los ao edificado para a operação e manutenção. Mas também um tema muito importante para as cidades e para os territórios, e que muitas vezes não se fala, é o tema do planeamento urbano. O tema do planeamento urbano exige uma agilidade de processos, os tais serviços de proximidade entre as pessoas e quem governa e também as empresas que estão nesses processos. Agora imaginem que nós tínhamos tudo isto em modelos 100% digitais. O licenciamento, os processos de licenciamento através dos processos seriam muito mais rápidos. A análise muito mais fácil de soluções estruturais, tanto da arquitetura como dos cálculos das áreas de inimigo. Se nós, em cima deste mapeamento de Building Information Modeling, criarmos e adicionarmos tal e como fizemos no Salgueiral, uma camada de sensorização, nós vamos começar a ter outra camada de inteligência nos edifícios públicos ou privados, para além da própria ocupação dos espaços. Nós não podemos esquecer que as cidades hoje em dia são centros também de ocupação de empresas. O chamado coworking veio para chegar. Há grandes empresas mundiais que estão a montar os seus escritórios nas cidades. Mas imagina o que é que seria uma cidade ter isto tudo mapeado de forma digital. Quais são os espaços? Quantos é que são? Que tecnologia é que lá está? Que empresa é que já serviram? Um novo nível de atratividade, também muito ligado ao setor do real estate. Mas nós, e o conjunto de estatísticas que obviamente podemos tirar daqui, não falo só naquilo que é a lógica dos seguros e dos impostos propriamente ligados ao edificado, mas também a análise de produção da própria poluição. Há aqui um mundo novo para ser descoberto através deste tipo de ferramentas que, curiosamente, são aplicadas na construção. Mas nós não podemos falar também de sustentabilidade se não aplicarmos isto também na habitação sustentável. A habitação sustentável é um tema do dia, é um tema mundial e nós, isto é um projeto 100% DST também com a Universidade do Minho, chama-se o projeto TT Tower. Nós fizemos num vagão de contentores de navios um edifício modular, com material inteligente, painéis de produção, de sensorização e testámos um conjunto de soluções lá dentro e, acima de tudo, isto é um edifício que pode ser aplicado
na lógica de mais urbana, como na lógica não tão urbana, em qualquer tipo de, digamos que, fim que seja destinado. Na lógica do território. Na lógica do território está muito a lógica da economia, mas também está da analítica. E, portanto, há pouco, como nós falámos do tema do City Dashboard, nós temos duas coisas que são conexas. Uma é a lógica de trabalhar os dados em tempo real, que temos ali para mostrar, e outra é o esforço que nós fazemos 24/7 na área das telecomunicações. Nós fazemos chegar esse serviço de banda larga 24/7 às pessoas. Significa que temos automaticamente uma noção muito grande daquilo que são gestão de infraestruturas. E se há aquilo que as grandes plataformas vão pedir para os territórios, é a atuação. Para além dos blocos de gestão de equipas no terreno, é atuar sobre sistemas e manutenção. E, portanto, nós temos a lógica das infraestruturas, a lógica da manutenção preventiva e a lógica do trabalho operacional 24/7. Um desses exemplos muito mais rapidamente fazemos é tudo que é a análise de infraestruturas das cidades. Neste momento estamos capazes de fazer e estamos em roadmap para os fazer para as pontes, estradas e viadutos, que são agora propriedade muito forte dos edifícios, dos municípios. Nós sabemos que têm acontecido, infelizmente, alguns problemas nesta área, mas nós conseguimos agora também criar mapas de risco para os territórios. Portanto, temos uma visão holística das infraestruturas bastante alargada nesta área e toda ela 100% digital. Temos também, isto já está aplicado em 4 ou 5 municípios, uma carta solar. Nós, neste momento, olhamos para o município e conseguimos ter a lógica do potencial solar estimado. Podemos, então, perceber o forecast. Agora, imaginem isto para uma cidade, consegue saber a sua capacidade de produção, muito interessante para quem quer fazer a instalação de equipamento solar, mas também, agora imaginem isto aplicado em Portugal, nós temos a saber automaticamente a lógica de forecast e de produção, de capacidade de produção nacional. O último pilar, o pilar da arte, um pilar que tanto caracteriza este grupo e que tanto caracteriza a nova sustentabilidade que nós queremos trazer neste projeto e como é o diferenciador do projeto da Mosaic. A arte e a cultura. Começaria por dizer que a indústria e a estética nos territórios é a preocupação do nosso grupo e agora há pouco tempo inaugurámos uma fábrica que é a Steel FS, que pretende vestir, entretanto, os edifícios. Ter novos edifícios e atrativos faz com que os territórios sejam mais atrativos e mais propensos à visitação. O jogo, uma intervenção do espaço cultural no Matosinhos, Jogos escolhidos através do saudoso Ângelo de Sousa, que depois levámos também ao município, foi mais uma intervenção no espaço público que nós fizemos junto do município. O tema do simpósio da arte e da sustentabilidade que dinamizámos em conjuntamente com o município de Braga foi muito interessante. Juntámos aqui o tema da economia circular, materiais de construção absolutamente obsoletos, e os artistas pegaram nestes materiais obsoletos e recriaram, reutilizaram e deram um novo significado dentro daquilo que é toda a potência da economia circular. Juntámos atores do privado, do público, políticos, professores, estudantes, cidadãos de todas as suas diferentes profissões para discutir estas matérias. O que é que se quer dizer com isto? Hoje em dia, um território que, quando se faz a escolha de uma cidade para viver, temos que ter aqui, digamos que uma checklist. Eu acho que, e nós achamos que, hoje em dia, os territórios criativos e a importância dos territórios criativos é um polo de atratividade para essa mesma sociedade que tem mais, que borbulha mais e que está mais agitada no melhor sentido da palavra. Uma última, do Julien Aupier, que também está cedida a Braga, é uma lógica mais digital e, portanto, foi uma peça que tem muito a ver com a história da arte, tecnologias e a lógica do corpo humano. Isto significa que, e é a minha última mensagem, que tudo isto tem a ver com pessoas, os territórios criativos, daí o último pilar, os serviços focados nos hábitos do consumidor e nas suas necessidades normais e na dicotomia entre o poder local e as empresas públicas e privadas e, acima de tudo, o foco no cidadão. E, portanto, terminaria, obviamente, com esta frase do Julien Aupier, mas dizendo que os desafios no futuro para as comunidades inteligentes são, acima de tudo, vermos que a tecnologia é um meio e não um fim, que está aí disponível e que é preciso agora nós encontrarmos novos mecanismos mais ágeis de, digamos, realizar projetos no território público e, acima de tudo, a importância dos territórios criativos. Não só pelos economistas norte-americanos disseram, mas porque é efetivamente verdade. Escolheremos sempre cidades que borbulham este tipo de ações. Muito obrigado. Muito obrigado, Raul. Tivemos aqui a oportunidade de ouvir, enfim, alguma parte da estratégia de 3 empresas que têm realmente um papel relevante e têm marcado a evolução deste conceito das cidades inteligentes.
Todos deixaram aqui também algumas questões pendentes. Obviamente a tecnologia é uma parte da solução, mas não é em si a solução enfim, ia dizer do problema, mas não estamos aqui perante um problema, estamos aqui perante um desafio muito mais do que isso. Portanto, há muitas outras dimensões que podem aqui e que devem aqui ser também interessadas. Mas eu deixaria então agora, já de imediato, porque o tempo vai escoando, a possibilidade de alguém da plateia colocar uma questão ou duas aos nossos três palestrantes. Alguma questão que queiram colocar? Está aí uma? Há mais alguma? Eu não sei se é possível chegar ali um microzinho. É possível? Eu empresto o meu, se eu preciso. Bom dia. Eu tenho, quando falamos em cidades inteligentes, em várias conferências, uma coisa que eu tenho visto é que geralmente as empresas e as autarquias esquecem-se de uma coisa muito importante, que é a utilização de transportes públicos de uma maneira eficiente, que é algo que não acontece em Portugal como acontece nos países centro e norte da Europa. Eu já vivi em 6 países da Europa e onde eu tenho mais dificuldade de andar em transporte público é em Braga. A título de curiosidade, seria, por exemplo, interessante saber quantas pessoas é que se deslocaram aqui em transporte público e não no seu veículo próprio e como é que isso estamos a contribuir para o meio ambiente e temos a nossa voz saudável ou não. E porquê é que não nos deslocamos de transporte público? Eu, por acaso, desloquei-me a pé porque vivo a 20 minutos daqui. Então, o que eu gostava de desafiar as empresas era, se as câmaras chegarem até vocês e dizer, olha, que solução é que vocês me dão para que eu tenha na minha cidade um transporte público mais eficiente, uma vez que estamos em empresas da área da tecnologia e da inovação. E eu acho que isto é inovação para termos umas cidades mais inteligentes em Portugal, a utilização do transporte público. Obrigado. Eu não sei se querem, enquanto estão a formular outras questões, eu não sei se querem já responder. A questão da mobilidade e a questão do transporte público, sobretudo, não é? Tem um microzinho em alguns, acho eu. Sim, sim. Já está a funcionar, já está. Penso que sim. A minha voz é que não está a funcionar muito bem. Portanto, eu vou tentar responder muito sucintamente para não cansar a voz e não vos cansar a vocês. Do ponto de vista de uma empresa que é, de facto, uma empresa tecnológica, das tecnologias de informação e comunicação, como é o caso da NEC, aquilo que nós vemos como o nosso papel, respondendo a uma questão como essa, é facultar ferramentas. As ferramentas têm que ser, em particular, em perguntas complexas, como é que colocou, ser articuladas com a política e estratégia da cidade. Ou seja, nós não podemos a 100% responder a essa pergunta. Nós podemos facultar soluções tecnológicas que facilitam a mobilidade elétrica, que facilitam a informação sobre os pontos críticos, pontos negros a nível de congestionamento na cidade, para que se possa fazer alguma análise de como nos endereçar e como aumentar a fluidez do trânsito nesses pontos negros. Essas ferramentas de análise e informação e também algumas tecnologias que suportam a sustentabilidade e a mobilidade a nível elétrico e de outros tipos, nós podemos facultar. Agora, as cidades têm que ter uma política e articular estas ferramentas com a decisão de as querer implementar e uma estratégia de prioritização de quais as iniciativas que querem implementar em primeiro lugar, também não se pode fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, eu diria que há aqui, entre empresas tecnológicas e autarcas, nomeadamente decisores, a necessidade de articular uma estratégia que tire partido das ferramentas que a tecnologia possa, hoje em dia, disponibilizar, para que, de acordo com as prioridades e a estratégia daquela cidade, elas possam ser utilizadas e implementar, então, serviços públicos mais eficientes. Não vim em transporte público, com muita pena minha, porque sou utilizador assíduo
nas locuções de longa distância, que são aquelas que efetivamente tiram maior partido da poupança energética que fazemos. Eu concordo um pouco com a abordagem. O meu avô costumava dizer que ao céu à força não vai ninguém. E é disso que se trata, não é? Tem que ser um conjunto de vontades que trabalhem efetivamente em rede. Eu vou pegar novamente no projeto que estamos a desenvolver em Aveiro. Como vos disse, considero que é um projeto charneira para aquilo que se pode fazer no futuro nas cidades. Somos 3 entidades que estão envolvidas na mudança que se vai efetuar ao nível dos transportes públicos. A Altice, enquanto player que disponibiliza as comunicações, é fundamental, obviamente. A Câmara, enquanto agente motivador e investidor, porque eles, para além da renovação da frota de autocarros, de transporte público por excelência, estão também a investir em mobilidade dita suave, portanto, com bicicletas eletrificadas e sem serem eletrificadas. A Aveiro tem, de facto, uma tradição que se perdeu na utilização da bicicleta, com exceção da Mortosa, como dizia há pouco o Sr. Secretário de Estado, e perdeu-se muito pelo facto de as vias deixarem de ser utilizáveis. E depois já toda a camada de sensorização e de agregação de informação que tem que ser feita, e para a qual nós, a Altice, com a ajuda da Altice Labs, estamos a contribuir, por forma a que o cidadão possa planear a utilização desses meios. Só se dermos efetivamente sustentabilidade na garantia de utilização é que se vai conseguir massificar. Portanto, é um conjunto de vontades. Se não houver aqui esta junção, a tecnologia não vai servir de nada, porque a Aveiro já teve, há muitos anos, um conjunto, até na altura inovador, de bicicletas que eram de utilização gratuita e era regulada, e tinham um mecanismo de monitoria que era prevaricado com frequência, e portanto tem muito a ver também com a mentalidade. Eu acho que hoje a mentalidade está muito mais receptiva a esse tipo de abordagens. Se calhar vamos lá chegar desta vez. Raul, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Complementando só aqui a informação que os colegas do painel já disseram, é que de facto a mobilidade nas cidades, horas de ponta vão sempre haver, não é? Efetivamente é um facto. Uma lógica de sabermos, em termos de mobilidade, onde é que os autocarros estão. Hoje em dia os autocarros podem ser pontos, são pontos de informação, e depois, ao fim de X dias da mobilidade estar instalada, nós já temos a lógica da frequência, já temos picos de afluência, depois é uma lógica de ajustar, entre aspas, essa rota. Naquilo que outro tipo de mobilidade pode trazer para as cidades é, por exemplo, que os municípios adoptem mais o tema do bike sharing ou o tema propriamente, por exemplo, das trotinetes elétricas, e que se criem aqui novos padrões de mobilidade. E talvez isso possa ser uma boa forma de, para além das pessoas deixarem o carro em casa e da pegada de CO2 ficar menor, o próprio serviço de transportes públicos seja efetivamente intermodal. Porque não basta nós termos uma decisão de género, vamos adquirir mais 20 ou 30 autocarros. Ok, aqueles todos eles sejam elétricos, não sei. Se calhar outras formas de partilha dessas mobilidades seja interessante. Mas voltando ao início, hoje em dia sabermos onde é que os autocarros estão, até que os autocarros entre eles até podem criar uma própria rede de comunicações, hoje em dia é uma oferta que existe aí, bem conhecida, se não me engano até bem no Estado de Aveiro. Procurarmos que estes novos sistemas de informação consigam, de facto, trazer novas lógicas de saber onde é que estão e quando, e picos de informação. Mais alguma questão que queiram colocar? Está ali em cima, outra questão. Para ser breve e não entrarmos aqui em discussões muito alargadas, eu apenas quero referir aqui um aspecto essencial, que é este. Temos este conjunto de players aqui presentes e que nos deram uma ilustração muito clara daquilo que é a vossa carreira em termos de novas tecnologias, mas há uma questão que nos deve interpelar primeiro, que é saber até que ponto nós podemos começar a falar
no ADN das cidades ditas inteligentes, smart cities, e que obrigam, de facto, a uma nova pegada, vamos dizer, pegada política, porque a pegada digamos, ecológica vai sendo materializada no dia-a-dia. Gostei imenso desta última participação da DST, além das outras, mas esta ficou mais registada. E, portanto, eu sabia até que ponto nós podemos, vocês, colegas, portanto, das Smart Cities, podem vir a suportar o vosso trabalho, que é extraordinário, sem esse ADN bem consolidado. Porque a criação, quando fez o mundo, nós estamos num período pascal, que realmente deve ser a centralidade destes eventos, tudo foi feito como devia ser feito. E agora nós estamos a utilizar esse espaço que é o planeta Terra, a comunicação habilitada neste momento, e que nos interpela para o ADN. Não sei, acho que esse ADN resulta de um conjunto de infraestruturas que no dia-a-dia se vão fazendo nas cidades, desde as básicas, água, saneamento, estradas, e se todos os erros que vamos cometendo, eles vão sendo alocados ao processo que vocês estão, digamos, a querer visualizar, não do sistema de videovigilância das cidades, porque seria terrível nós termos umas cidades sujeitas a esse sistema, porque a nossa individualidade iria para sítios pouco recomendáveis e, portanto, a visão holística, que realmente foi aqui referida pelo representante da DST, realmente agrada-me. É preciso que ela seja implementada em todos os segmentos da vida das cidades, das Smart Cities. E espero que aqui o quadrilátero urbano seja uma experiência de referência e possamos ter, portanto, uma experiência piloto por aqui, em marcha, com qualidade, com os decisores políticos a decidir aquilo que é preciso decidir em tempo oportuno e convosco, lado a lado, para poder observar o bom avanço desta futura grande área metropolitana que eu advogo para o quadrilátero urbano e naturalmente alargado. Obrigado. A pergunta é essa. Sim. Realmente as cidades são elas portadoras do tal ADN específico? Oxalá que sim. Obrigado. Há ali mais uma questão já agora, coloca-se já, está bem? Eu vi em cima primeiro, não sei se... Muito boa tarde. Portanto, eu chamo-me Carlos Manuel Obreira e vivo vivo numa freguesia aqui do concelho, que é Palmeira. É a quarta freguesia onde resido desde que vim estudar aqui para Braga, mais ou menos na época de um dos oradores que está no painel. Em relação à apresentação do grupo DST, portanto, indo um pouco ao encontro do que disse o senhor, penso que é necessário começar a olhar para o concelho no seu todo, nomeadamente na aplicação de todo este poder económico deste grupo, no enriquecimento, neste contexto que façam na freguesia de Palmeira. Vou dar 3 exemplos e gostava de ouvir a sua opinião. Central elevatória de água de 1912, são edifícios históricos que aguarda-se uma dotação financeira através de fundos, era uma intervenção interessante. Há insuficiências também, não só em Palmeira, mas como noutras freguesias, na construção de roteiros culturais, em Palmeira especificamente, vinícola, Camiliano e de Ernesto Corrodi, dado que falou em arte, não é? E por fim, uma outra questão, que interpretação tem em relação ao facto de, em Palmeira, não existir um espaço museológico ligado ao Castro da Sola? Como sabe, o Castro da Sola é onde hoje está toda aquela estrutura industrial que foi avançando, faz parte da evolução, mas esse espólio está aqui, no Dom Diogo de Sousa, e poderia estar descentralizado, precisamente através do investimento destas grandes empresas. Isso ajudaria também a descentralizar um pouco a cultura. Muito obrigado.
começar por uma vez que foi mais objetivamente questionado nessas duas. A primeira pergunta tinha a ver com o ADN. O ADN, se as cidades que nós temos, se entendi bem, estão ou não preparadas para esta transformação, ou se, pelo contrário, vamos ter que introduzir logo no início, se calhar reeducar muita coisa dentro da cidade para ela poder vir a ser inclusiva. Se entendi bem a questão. Essa é uma pergunta que poderíamos estar aqui muito tempo, sem dúvida nenhuma, e há bocadinho estamos a falar sobre isso, mas eu vou ser objetivo e responder às duas perguntas e passar a palavra também aos meus colegas para partilhar as suas visões. O território nacional, ora, esta temática das Smart Cities já existe há alguns anos. No que diz respeito ao ADN e à capacidade para a transformação, ela existe. Nós falámos aqui todos em tecnologias diferentes, a forma como as estamos a aplicar. Já percebemos que a tecnologia está aí, não é? Está na prateleira, é só pegar, integrar ou colocá-la de raiz e, portanto, isso não é propriamente dito por si próprio um problema. O modelo de negócio também não é um problema, que nós percebemos que o tema, por exemplo, da sensorização em massa, o que tem que trazer aos territórios, acima de tudo, é eficiência nos recursos. Poupança na energia, poupança na água, melhor ambiente e depois, se nós também, no meio disso tudo, e tendo isso como foco, percebemos as necessidades das pessoas, vamos ter também uma lógica direta àquilo que são os hábitos de consumo e aquilo que as pessoas realmente querem. Portanto, fecha-se o ciclo. Mas onde é que poderá estar eventualmente o problema para isto ter uma aceleração maior? Eu diria que os municípios precisam muito daquilo que é, por exemplo, o acesso a financiamento do Portugal 2020 para construírem os seus projetos. Nem sempre, através da dotação orçamental, são capazes de executar estes projetos e, portanto, poderia eventualmente ser necessário que na matriz do Portugal 2020 houvesse aqui algo mais diferenciador para projetos, por exemplo, só focados no tema das cidades inteligentes e dos territórios inteligentes. Ficaria até o desafio de fazer isto onde eles são mais importantes, que é em 80% dos municípios portugueses que são de pequena e média dimensão, convenhamos. E, portanto, isso seria um eventual entrave. A outra lógica é os municípios, por vezes, sabem muito bem como inovar e quando é que têm que fazer. A lógica aqui está em percebermos todos em conjunto. Hoje em dia também existe uma nova lógica na contratação pública, que é parcerias para a inovação, se não estou em erro, onde temos ali uma lógica mais exploratória de tipo de projetos. Portanto, resumindo a minha resposta, o problema não é tecnologia, o problema não é o modelo de negócio, o problema está na lógica das regras e das terminologias e da regulação para a atribuição também de financiamentos. Ou seja, isso está a limitar, acima de tudo, a capacidade de inovação. Em relação ali ao colega de Palmeira, o desafio está registado. O desafio está registado. Nós, enquanto entidade privada, vocês conhecem o nosso trabalho feito na comunidade, na cultura, nas suas diferentes vertentes, cabe a quem é o detentor desse espólio, não é, ter essa vontade de o fazer e nós depois, até porque faz parte também da nossa oferta de arte, nós podemos quantificar, nós hoje em dia os profissionais que trabalham na galeria, para além de perceberem da curadoria, sabem quantificar, portanto, sabem dizer quanto é que isso vale em euros. É muito importante para quando se pretende fazer uma determinada peça, que possa, por exemplo, ter uma determinada garantia bancária, porque às vezes o entrave também é esse. Mas perguntar primeiro a quem detém o espaço, quem detém o espólio, se o quer fazer, e depois nós aqui estaremos, obviamente, para resolver o problema. Mas sim, veja aí coisas do âmbito cultural e das artes muito interessantes para alavancar. E os roteiros, hoje em dia, fazem parte das cidades. Nós temos aplicações, hoje em dia, na área do turismo, que cruzam exatamente o património existente com aquilo que é o perfil determinado do utilizador. Aliás, essas aplicações estão de forma até bastante disseminada por aí. Não sei se João quer adicionar alguma coisa. Posso? Isso é que é bom. É verdade, alguém aqui me está a ajudar lá em cima. Estou totalmente de acordo com o colega da DST e fazeria somente um pouquinho esse ponto. Respondendo à primeira questão, porque penso que a segunda era mais dirigida de facto à DST. Sendo uma verdade lá para Alice, do meu ponto de vista, as mudanças acontecem quando há condições para acontecerem. E condições
condições, aqui é muito importante frisar que está no plural, não basta uma, não basta duas, é preciso que todas as condições necessárias para que as cidades se movam no sentido desta nova dinâmica das cidades inteligentes, todas as condições estejam reunidas para que isso possa suceder e essas novas iniciativas possam começar a fazer parte do ADN das cidades. A tecnologia existe, o conhecimento dela, penso também, aliás estamos hoje aqui a fazer uma divulgação nesse sentido, a capacidade e estratégia de muitos dos nossos autarcas no sentido de evoluírem nessa direção, a pouco e pouco é um movimento de difusão, alguns farão antes de outros, mas é normal que assim seja. O que de facto aqui falta em Portugal é financiamento. De uma forma, de um ponto de vista muito claro, e sendo a NEC uma multinacional, temos conhecimento de outros territórios, de outros países, Espanha aqui ao lado é um bastante exemplo disso, onde as estratégias foram implementadas de uma forma distinta e claramente foram criados dentro do Espanha 2020, falando do caso espanhol, linhas e programas específicos para dinamização de projetos de cidades inteligentes. Foram criadas linhas de financiamento às cidades, com fundos do Espanha 2020, para as cidades espanholas se poderem candidatar a eles, um certo projeto, depois obviamente seria ou não aprovado, e se fosse aprovado, o dinheiro estava disponível e o projeto avança. Nada disso semelhante. Existe um Portugal 2020, que é um grande bolo onde vai tudo e mais alguma coisa, e onde não existem linhas estratégicas como aconteceu em Espanha. Porque é que isto aconteceu em Espanha? Já agora, porque o Governo Central Espanhol, o Ministério da Economia e o Executivo Espanhol definiu um conjunto de linhas estratégicas para o desenvolvimento da economia espanhola e a criação e dinamização de cidades inteligentes, que foi uma destas linhas estratégicas. Portanto, pegaram um bolo de dinheiro e fomentaram o aparecimento de cidades inteligentes. Esse tipo de iniciativa talvez seja o que falta em Portugal. Evidentemente ela não existe. E, portanto, nós falamos todos os meses com muitas autarquias e o problema do financiamento é sempre o primeiro. Porque não havendo essas linhas e não havendo esses programas, evidentemente a autarquia está a reduzir a utilização dos seus fundos próprios ou a tentar candidatar-se com todo o tempo que isso implica e complexidade dos programas do Portugal 2020 a obter algum financiamento com as dificuldades que sabemos que isso sempre comporta. Portanto, se não existem facilidades a nível de financiamento, naturalmente o ADN vai demorar mais tempo a surgir. Talvez só complementando, dizendo, para além desta dificuldade, que é de facto uma realidade, nós na Altice demos em algumas autarquias um passo em frente àquilo que seria o nosso posicionamento natural e contribuímos de forma muito ativa para processos de candidatura a algum financiamento, inclusive financiamento europeu, mas depois há uma outra barreira, e essa sim eu acho que tem muito a ver com o ADN, não é o local, é o nacional, que tem que ver com a agilidade com que estes processos não são tratados. Não basta, hoje em dia, mesmo que haja financiamento, demora imenso tempo a desbloquear esse financiamento e nada se consegue fazer enquanto não se passar por um conjunto infindável de processos que existem, provavelmente porque são necessários, mas que deveriam ser reanalisados. É verdade que as autarquias têm já, uma boa parte delas, pessoas à sua frente com vontade, portanto o ADN está lá. Do ponto de vista de tecnologia e de providers de soluções, estamos disponíveis para trabalhar. Aliás, temos feito um investimento enorme na temática das cidades. Já há 2 ou 3 anos para cá participamos em todos os eventos, financiamos todos os eventos. No entanto, quando chega a altura de fazer acontecer, demora imenso tempo. E isto não contribui em nada para o gap que é habitual com Espanha, que está aqui ao lado, mas também com outras geografias, quando não havia necessidade de termos esse gap. Neste caso em concreto, e como muita gente tem dito, nesta transformação que agora se vislumbra na sociedade, Portugal não tem nenhuma necessidade de ficar para trás. Se ficar é porque não se consegue mexer à velocidade que se devia mexer. E a velocidade hoje é muito elevada, claramente. Já estamos a acabar mesmo com o tempinho, não é? Esgotado. Não vamos ter tempo mais de nenhuma questão. Como dizia há bocadinho o Raul, gosto de ficar aqui a tarde toda agora a conversar sobre o tema, mas se me permitem apenas fazer uma
enfim, uma síntese daquilo que eu ouvi aqui hoje. Do ponto de vista da tecnologia, nós temos imensa escolha, muito para onde escolher e muitas coisas ainda para explorar. Parece claramente haver aqui um déficit estratégico, e aliás eu reforçaria ainda mais aquilo que disseram. Em Portugal foi criada em 2012, 2013, uma iniciativa chamada Smart Cities Portugal, ficou conhecida, penso, qualquer coisa, o Intelli ou qualquer coisa desse género, que eu ontem fui ao site e dá uma série de erros, ou seja, ninguém lá vai. Porque, de certeza absoluta que se aquilo tivesse a funcionar, ou seja, foi criada, foram criadas as condições, no momento alguém disse, ok, isto é importante, no dia seguinte alguém disse, esqueça-se, isso já foi importante. Eu tenho um bocadinho de receio que perdemos a oportunidade de tirar partido do empenho que têm as empresas, da própria Europa, do mundo inteiro, ter uma série de iniciativas deste género. Nós podemos perder aqui alguma capacidade que nos poderia colocar à frente, ainda mais a dimensão que temos, poderia colocar já bem à frente nestas matérias. Uma outra dimensão que me pareceu aqui também ficar notavelmente salientada é um déficit de educação que nós temos na nossa sociedade. Eu diria que não há cidades inteligentes sem cidadãos inteligentes. E a inteligência do cidadão, quer individual, quer coletiva, também se educa. Não é? Eu não sei como é que isso poderá ser feito, embora, enfim, contra mim esteja a falar que sou agente desse processo educativo, mas não sei, não tenho respostas também para isso nesta altura. E finalmente, eu diria que, e agora uma opinião muito pessoal, falou-se aqui em financiamento, eu concordo inteiramente, acho que os processos burocráticos e administrativos nestas linhas de financiamento são horríveis, para não dizer outra coisa pior, são praticamente impraticáveis e só não são mais porque algumas empresas também assumiram essa responsabilidade de se tornarem profissionais no estabelecimento de financiamento, mas não é assim que as coisas correm como deveriam correr, concordo inteiramente, mas também fiquei aqui um bocadinho apreensivo, enfim, com aspectos que foram aqui tocados do potencial que tem toda esta tecnologia e com a ausência de regulação, de algum tipo de regulação que ponha, enfim, eu não estou a dizer que ponha um limite, mas que estabeleça regras da forma como as cidades inteligentes devem evoluir. Curiosamente já há normas, há standards, que já foram criados para estas coisas, mas os standards, enfim, valem o que valem. São documentos que, se não forem utilizados, estão lá paradinhos alguns, e dizia alguém mais tarde que um dia que se hoje não encontrarmos o standard que nós precisamos, é uma questão de esperar, porque amanhã vai aparecer um outro standard e que vai dar resposta a isso. Portanto, a falta de regulação aqui, que é também mais uma vez um problema de todos nós, é um problema de Estado, parece-me que também começa a fazer algum sentido, alguma falta. Resta-me agradecer a vossa participação, foi extremamente produtivo, acho eu, na minha opinião. Quero também agradecer a vossa participação e a vossa resiliência em manter-se aqui apesar da hora do almoço, e espero que o resto do evento tirem proveito dele. Obrigado a todos, está bem?